6 minutos em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Meu querido irmão, retomando aqui do ponto onde a gente deixou, entre o perícope do versículo 3 até o versículo 7, é o que a gente está falando acerca do envolvimento de Caim e Abel, os acontecimentos entre estes dois filhos de Adão e de Eva, né? A gente vê que os dois aprenderam do seu pai, possivelmente do seu pai, que havia a necessidade de se ofertar ao Senhor. A gente vê que o fato de muitas pessoas, irmãos, que frequentam cultos religiosos e participam também da atividade na igreja, não é uma prova de que são pessoas cristãs autênticas. É possível ter uma forma de piedade e ainda assim jamais experimentar a alegria da salvação, o poder piedoso do Salvador na sua própria vida como prática. E a própria Bíblia diz, no livro de Isaías, que o povo de Israel naquela época, né, nessa época que Isaías escreveu, se aproximava do Senhor com a sua boca, com os seus lábios, honravam o Senhor, mas com o coração eles estavam longe do Senhor. Agora, como se trata também de uma palavra profética, uma palavra que tem um sentido aplicativo para todas as épocas, na nossa época também existe essas coisas. Sem um coração submisso, nem mesmo as mais preciosas ofertas, ela pode tornar o adorador aceitável a Deus. Foi o que aconteceu com o Caim. Por outro lado, é impossível ser um adorador sem uma vida devocional diária, uma vida dedicada ao Senhor. Daí o propósito da religião autêntica ou do religioso autêntico promover ou facilitar a religação do homem com Deus. É o sentido da palavra religião. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele ficou irado por causa daquilo. A palavra que é colocada no hebraico para designar essa ira, ela deixa implícito que ele estava consumindo-se de cólera, o que está, de fato, era o sentimento que vinha lá do mais interior de Caim, era ira interna. E ali não foi uma questão de ele ter, de uma forma assim, passional, matado seu irmão, uma ira que veio momentânea, e meu Deus do céu, que loucura eu vi, não. Houve toda uma premeditação para que houvesse aquele assassinato. Deus falou com ele pessoalmente e tentou conduzi-lo de volta ao caminho certo da fé, mas ele resistiu à palavra de Deus. Daí a questão da graça poder ser resistida. É típico do Senhor, irmão, nos dá mais oportunidade de lhe obedecer, e é típico dos pecadores obstinados recusar a sua ajuda graciosa. Pegando o texto aqui dos versos 6 e 7, diz assim, ó: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? Porque estás irado? E porque descaiu o teu semblante, da tua cara está amarrada, carrancuda? É isso que Deus está falando. Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. O que Deus está respondendo já é uma pergunta retórica, já responde. Se você fizer o bem, você é aceito. Agora, se não fizer o bem, o pecado está aí na porta. E para ti será o teu desejo. Tu tem condições de dominar isso aí. Só que ele não quis dominar. Ele optou por não dominar, né? O Senhor advertiu ele de que a tentação é como um animal feroz que estava à porta de sua vida e que era melhor não abrir essa porta. Para isso ele precisava de recorrer ao Senhor, como Enos, da linhagem piedosa, fazia, ou veio a fazer, né? Nasceu depois, ele veio a fazer, porque depender de Deus, no momento dos poucos, Jesus me socorre, não deixa eu agir com as minhas próprias forças, porque eu vou só estragar tudo. É perigoso, irmão, carregar rancor, nutrir sentimento de amargura em nosso coração, pois essas coisas ela pode ser usada por Satanás para nos levar à tentação e ao pecado. E era isso que Paulo se referia quando escreveu: não deis lugar ao diabo. Sem contar as enfermidades físicas, psíquicas que vêm acarretar de ruim a nossa vida quando a gente opta por se agarrar à questão do ressentimento. E o que aconteceu? Caim se tornou um homicida. Um homem que matou um outro, e que esse outro era seu irmão. É melhor interromper, irmãos. Uma coisa que ele não teve o cuidado de fazer era evitar de fazer a oferta no caso da oferta estar sem sair do coração. Porque seria melhor que ele interrompesse aquela adoração, se acertasse com o Senhor, e
para que não acontecesse essa tragédia. Então uma coisa foi como que uma bola de neve, um problema causando um outro problema. Aí veio o homicídio, né, que é a ira, é uma emoção poderosa que pode levar à violência, no caso, até mesmo ao homicídio, o que aconteceu com Caim. E Jesus ensinou que a ira no coração equivale moralmente ao homicídio executado com as próprias mãos. Quando ele esteve escrevendo o Sermão do Monte, aquele que se irá contra o seu irmão já cometeu já o homicídio. Porque Jesus quer uma adoração completa, vinda do interior do ser humano. Não quer apenas aquela coisa plástica, ou aquela coisa mecânica, mecanizada, de forma alguma. Se Caim tivesse dado ouvidos ao aviso de Deus e aceitado o convite de graça do Senhor, jamais ele teria transformado-se no homicida. De forma alguma. Jamais esqueçamos, irmãos. Não, Deus fala com uns, com outros não, conversa. Deus, ele fala em todo tempo com todos os homens, prevenindo acerca do erro. Não tenhamos dúvida acerca disso. Pena que muitos são insensíveis à fala do Senhor. É isso que acontece. Não, eu ouço a fala do Senhor, mas não que nada. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que tem um período quando a gente está nadando no pecado, a gente está morto em ofensa e pecado. Então é como se fosse um morto. Morto não tem sensibilidade. Agora quando aquele morto ele geme na alma, que ele diz assim: Senhor, eu estou cansado de carregar esse fardo, aí Deus vem a dar a felicidade, né? É provável até que Caim, em seu coração, ele tenha assassinado o irmão várias vezes antes de começar o ato propriamente. Ele invejava o irmão por causa do relacionamento que Abel tinha com Deus. Se relacionava bem, ele tinha raiva. É uma coisa comum nos nossos dias, já foi pior. Pessoas odiarem outras até da sua própria família. Mãe chegar a dizer assim: você está deserdada, não é mais minha filha, porque a pessoa foi ser evangélica. Se fosse ser uma prostituta, não querendo desmerecer prostituta, mas é uma coisa que a Bíblia também é veementemente contra a questão dessa atitude. Mas a mãe vinha até a preferir do que no caso ser evangélica. Então é uma coisa que a gente vê que existe uma raiz satânica nesse tipo de ódio, que acontecia com Caim. E ainda assim ele não se dispôs a acertar a situação com o Senhor. É assim, irmão, um mecanismo diabólico na mente do homem. O homem desprotegido fica ali maquinando: eu mato admirando, achando interessante aqueles filmes de violência, onde a pessoa mata 2, 3, 10, 100, 50, às vezes até com as próprias mãos, numa luta de arte marcial assim, e a pessoa passa a ser admirador dessas coisas, de jogos que levam a isso aí, começa a encher o coração. Ah, meu irmão, e se há uma coisa que eu preciso guardar e você precisa guardar, é o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Vamos ouvir às 13h44, mais um hino e a gente retoma o assunto, dando um encerramento ao programa. Vamos ouvir com Cecília de Souza, Volta Filho Meu.